O seu programa Evidências está começando e hoje continuaremos a nossa aventura aqui pelo Parque Nacional de Tel Dan, próximos à fronteira da Síria e do Líbano. Muitos episódios da Bíblia tiveram lugar neste local onde eu estou. E aqui também nasce o famoso Rio Jordão. Portanto, não sai daí, porque o programa Evidências está só começando. No programa anterior, vimos um pouco sobre a antiga história da cidade de Laís, ou Lechem, que ficava ao norte da famosa terra de Canaã. Exploramos suas muralhas, parte de sua natureza e conhecemos a mais antiga porta arqueada do mundo, por onde Abraão certamente passou com seus homens na luta para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado. Também conhecemos o lado sombrio dessa cidade ao ver a força da idolatria local e o fascínio que estava provocando em algumas famílias dos filhos de Israel. De maneira especial, mostramos o interesse dos danitas em vir para este lugar e como as práticas idólatras alcançaram uma família em especial de um cidadão chamado Mica. Mica, como você deve estar lembrado, tem a sua história contada em Juízes, capítulo 17, numa época em que, segundo a Bíblia, não havia rei sobre os filhos de Israel e cada um fazia o que bem queria, sem nenhum tipo de punição ou regulamento. Um período, enfim, de sérias crises morais e espirituais. Mica havia roubado um dinheiro de sua mãe não em forma de moedas, pois essas ainda não tinham sido inventadas, mas em forma de pesos ou ciclos de prata. Mas, ao invés de repreensão, o que ele recebeu foi uma bênção e um elogio. Depois disto, recebeu de presente ídolos dados por sua própria mãe para proteger o seu lar. E, como se não bastasse, ele contratou os serviços de um levita que atuaria como sacerdote mercenário, recebendo assim dinheiro para oferecer-lhe proteção, bons presságios e a consulta aos deuses, tanto o Deus de Israel quanto os deuses pagãos que estavam na região, tudo ao mesmo tempo. Enquanto isto, os danitas, isto é, os membros da tribo de Dan, mandaram espiões para averiguar a região e saberem se aqui seria ou não o lugar mais adequado para o seu assentamento, melhor do que o anterior, que eles ocupavam naquela divisão original dada por Josué. Esse mapa dá uma ideia do lugar original da tribo de Dan e a região de Lechem ou Laís, para onde eles enviaram espiões com o fim de, no futuro, invadir o local. Isso aconteceu por volta do século 11 a.C. E sabe qual o primeiro lugar que os espiões danitas chegaram? Justamente à casa de Mica, e passaram a noite ali. Essa história está em Juízes, capítulo 18. Estando eles ali, junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: "Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui?" Juízes 18, verso 3. Então a Bíblia diz que o jovem contou para os espiões como ele fora parar ali e como recebia um bom salário para servir de sacerdote junto a Mica e seus ídolos do lar. A essa altura do texto, você pensa que eles repreenderam o rapaz e a Mica com toda a sua família por causa desse sacrilégio, não é mesmo? Mas não foi bem assim. Então lhe disseram: "Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos." Juízes 18, verso 5. Seria irônico se não fosse trágico. No início dessa parte, a mãe de Mica não o repreende por seu furto, mas o elogia. E agora os espiões não repreendem o sacerdote mercenário, mas aprovam o que ele fez e até fazem uma consulta com ele de graça. E a resposta dele? Claro, melhor do que esta não poderia ser. Afinal de contas, o cliente sempre tem de sair satisfeito. Disse-lhes o sacerdote: "Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor." Juízes 18, verso 6. Então os homens partiram felizes e confiantes. Eles eram em número de 5 e foram para a cidade de Laís ou Lechem. Para eles, não importava a fonte da informação espiritual. Qualquer um que falasse em nome de Deus estaria valendo, desde que dissesse
aquilo que eles mesmos queriam ouvir. Encantados com a beleza e a facilidade de conquistar a cidade, eles voltam, mas não sem antes pilhar a casa de Mica. Eles o ameaçaram e tomaram dele os ídolos do lar, as imagens fundidas, a estola sacerdotal e, por que não, o próprio sacerdote, que agora também deveria servir de amuleto para eles. Já pensou que mudança de rumo na história? A Mica, o ladrão que não tinha sido punido, só restou amargar a perda dos seus bens preciosos. Aí os danitas vieram armados e conquistaram o lugar. As escavações em Tel Dan começaram em 1966 sob a coordenação do Dr. Avram Viran, um dos mais destacados arqueólogos israelenses do século XX. Suas pesquisas revelaram que a cidade fundada nesse local já era um importante centro comercial nos dias de Abraão e até mesmo antes disso. Durante o chamado período do Bronze Médio, que vai de 1900 a 1700 a.C., a cidade cananita de Lechem foi fortificada com essas pesadas muralhas que duraram milênios, mas infelizmente tiveram uma parte colapsada em 2017 por causa de infiltração e das fortes chuvas na região. Ele também localizou aqui túmulos do período do Bronze Tardio e neles esqueletos de 45 pessoas, tanto homens como mulheres e crianças. Além disso, cerâmicas do tipo cipriota, objetos da época minoica, prata, ouro, cosméticos, utensílios do dia a dia, tudo isto mostra que a cidade não apenas era próspera, mas continuou sendo ininterruptamente habitada durante anos e anos. Embora as evidências arqueológicas do chamado período do Ferro I sejam um tanto imprecisas, é possível perceber as mudanças que a cidade sofreu a partir da conquista dos israelitas ou dos membros da tribo de Dan, isso por volta de 1150 a.C. Além do reforço e ampliação da muralha cananita e do altar pagão na frente da entrada, uma nova porta foi construída já no período de Jeroboão, rei de Israel, no século X a.C. Mas aqui eu tenho que abrir um parênteses para introduzir você a uma figura nova nessa narrativa. Jeroboão. Esse será o novo personagem da nossa história. Embora Salomão, filho de Davi, tenha sido um sábio rei sobre Israel, ele cometera sérios erros em sua administração do país. Idolatria e alta cobrança de impostos estavam entre eles. Então, depois de sua morte, o povo ficou dividido entre os que queriam Roboão, seu filho, no poder, e os que preferiam eleger Jeroboão, seu braço direito e aparentemente muito mais capacitado do que o próprio filho do rei. Por causa disto, e de uma iminente guerra civil, o unificado reino de Salomão foi dividido em duas grandes regiões: o Reino do Norte, formado por 10 tribos, e o Reino do Sul, formado por 2. Samaria ficou sendo a capital de Israel, o Reino do Norte, e Jerusalém, a capital de Judá, o Reino do Sul. Jeroboão, é claro, foi aclamado rei de Israel, o rei do norte, e ele governou o lugar a partir de Samaria. Alguns datam seu governo de 928 a 907 a.C. A essa altura, aqui a cidade de Lechem já havia há tempo sido conquistada pelos danitas e, por causa disto, ela teve o seu nome trocado para Dan, ou a cidade de Dan. A Bíblia fala dessa conquista nas seguintes palavras, preste atenção. Chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse. Reedificaram a cidade e habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís, Juízes 18, 27 a 29. E nisto, não podemos esquecer de algo que falamos no programa anterior. Você se lembra que aqui ficam algumas das principais fontes que alimentam e dão curso ao Rio Jordão? Pois bem, a palavra Yarden, ou Jordão em hebraico, significa literalmente aquele que desce de Dan, pois de Dan desce o mais importante rio do país. Agora imagine só aqui, nesse lugar, tudo apinhado de pessoas que subiam e desciam, entrando e saindo de Dan pelas suas portas. Ali à frente ficava o altar imponente e os cidadãos pareciam não se importar com o sincretismo entre fé judaica e paganismo cananita. À frente do portal da cidade ficavam seus soldados, também ficavam os cobradores de impostos e o lugar de julgamento do povo. Esta porta principal da cidade sofreu reformas arquitetônicas nos reinados de Omri e Acabe. E embora Dan não esteja mencionada nos documentos de guerra de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, é muito provável que os cidadãos daqui
também tenham sido deportados no ataque ocorrido em 722 a.C. e registrado aqui na Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Assíria. Antes, porém, que isso acontecesse, outros episódios bíblicos tiveram lugar nesta cidade e no próximo bloco você conhecerá cada um deles. Essa aqui é a entrada original da cidade, muito antiga e muito bem preservada. Até não parece, mas essas pedras foram colocadas aqui há milhares e milhares de anos. A entrada geralmente tinha um formato de L, como a gente pode ver lá dentro, de modo que se um exército inimigo viesse atacar a cidade desde aqui, ficaria encurralado e os moradores, é claro, mais bem protegidos lá dentro, no seu interior. Veja que ao longo da parede existem alguns bancos de pedra onde se assentavam os anciãos da cidade para exercer a justiça. Esse, aliás, era um costume mencionado em várias passagens da Bíblia. Veja, por exemplo, o caso de Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 2, que fala do desejo legal de Boaz de tomar Ruth como sua esposa. Boaz foi até a praça junto às portas da cidade e lá encontrou o tal parente que mencionara. "Olha, chega-te aqui", chamou ele, "quero falar-te num assunto." E sentaram-se os dois. Boaz, entretanto, chamou 10 dos anciãos responsáveis da cidade, pedindo-lhes para ali sentarem também como testemunhas. Aqui, sobre esta plataforma de pedras, ficava o trono do rei quando este visitava a cidade. Ele também costumava receber o povo, ao que tudo indica, fora do palácio, e julgar determinados casos específicos. Essas bases que você vê aqui seriam o sustento de algumas colunas para ter uma proteção a fim de que o rei não ficasse sob o calor do sol. E, pasmem, também poderiam ser mais um sinal de idolatria. Essa pedra aqui é entendida por muitos arqueólogos como sendo um elemento pagão da cidade. Um amuleto sagrado para proteger o rei, um objeto de adivinhação ou, quem sabe, a representação de uma divindade. Exatamente aqui era uma das torres de defesa, uma das primeiras torres da cidade. E foi por aqui que aquela jovem aluna de Avram Viran encontrou por acidente aquela pedra que trazia a inscrição Beit David, a casa de Davi. É que o rei Davi sempre foi entendido como personagem folclórico criado pela Bíblia e não um rei que realmente existiu. Mas em meio às pedras da muralha, uma chamou a atenção daquela moça que, por conter antigas inscrições aramaicas, parecia diferente. E de fato, era uma placa comemorativa feita por um inimigo de Israel. A inscrição trazia o relato triunfal e ufanista de um poderoso rei de Damasco numa batalha contra Israel. A data apresentada pelos arqueólogos para essa inscrição seria entre 850 e 750 a.C., o que faz pensar que seria um monumento de vitória erguido por Azael, rei da Síria, inimigo de Israel. Ali aparecem as expressões Melech Israel, rei de Israel, e Beit David, casa de Davi. A primeira importância é que, apesar da tentativa de negação de alguns críticos, a maioria absoluta dos especialistas em paleografia e história e trabalho arqueológico de campo são da opinião de que esta pedra traz uma prova extra-bíblica incontestável da existência de Davi e de sua descendência ocupando o trono, no caso, o trono de Judá. A expressão casa de Davi era uma designação muito comum que os profetas da Bíblia davam à linhagem, isto é, os descendentes ou à família do rei Davi. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Voltando a falar do conteúdo da Estela de Tel Dan, esta pedra com inscrições de vitória, o texto infelizmente está fragmentado, mas ele menciona ainda os nomes de Jeorão, seu pai Acabe, Jeú e Haddad, que muito bem poderia ser algum dos reis de Damasco, porque todos tinham esse título real. Seja como for, são todos nomes de monarcas mencionados na Bíblia Sagrada. Muitos pesquisadores são de opinião que o texto fragmentado da Estela de Tel Dan tem relação direta com vários acontecimentos registrados no Antigo Testamento, especialmente no livro de 1º e 2º Reis. Esse Azael, o possível autor do texto, foi uma figura maléfica desde o princípio. Ele era oficial da alta patente do rei Ben-Hadad da Síria.
Esse rei, estando certa vez doente, enviou o seu oficial ao profeta Eliseu para saber se ele, Ben-Hadad, recuperaria a sua saúde. Eliseu então profetizou que Hazael ocuparia o trono, mas chorou amargamente frente ao futuro que isto acabaria acontecendo por causa da crueldade que Hazael haveria de fazer. Então deixou Hazael a Eliseu e veio para o seu senhor. No dia seguinte, Hazael tomou o cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei, até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 8, versos 14 e 15. A carnificina estava só começando, exatamente como profetizou Eliseu. Hazael começou a destruir cidade por cidade de Israel e praticar todas as crueldades possíveis e inimagináveis. Esta estela, portanto, poderia ter sido muito bem um testemunho de primeira mão daqueles cruéis acontecimentos. Hazael é mencionado numa inscrição histórica encontrada num lugar agora chamado de Afis, a uns 40 quilômetros ao sudoeste de Alepo. A inscrição chama Hazael de rei de Arã, o que concorda com a Bíblia no sentido de que Ben-Hadad III, filho de Hazael, aqui é chamado de Bar-Hadad e citado como aquele que sucedeu como rei da Síria. As campanhas de Salmanasar III contra a Síria estão registradas nos seus anais, em que ele relata suas vitórias sobre Hazael. Nesses anais, Hazael é chamado de filho de ninguém. Sem dúvida, não porque era de uma descendência ilusória, mas sim porque tomou o trono de Damasco por assassinar o rei Ben-Hadad II, exatamente como no relato bíblico. Agora eu quero que você venha comigo para o interior da cidade, porque eu tenho mais um fantástico achado arqueológico para mostrar para você. Antigamente não haviam tratores nem as modernas técnicas de terraplenagem e terraplanagem. As cidades eram construídas geralmente em lugares elevados e com fontes d'água próximas para sustentar os seus moradores. Mas aí vinham as guerras, o terremoto, a ação do tempo e a cidade virava um monte de escombros. Os que vinham depois aproveitavam o que sobrou da cidade anterior e construíam por cima, mas novamente vinha o vento, a guerra, o terremoto, a ação do tempo e o processo se repetia. Com o passar dos séculos, o ambiente vai se transformando num verdadeiro bolo de camadas arqueológicas de diferentes assentamentos, um erguido sobre o outro. O que está mais embaixo, é claro, seria mais velho, e o que está mais em cima, na superfície, seria mais novo. Essa é a lei e a definição da estratigrafia. Mas lembre-se que o surgimento de uma nova cidade ou assentamento aproveita muita coisa do anterior. Uma muralha, por exemplo, que ficou parcialmente preservada, pode ser apenas ampliada ou reforçada. O mesmo se dá com os alicerces das casas, sem contar que a cidade é, além de tudo, um organismo vivo, onde as pessoas estão sempre modificando as partes, seja pela expansão ou pela reforma. Pois justamente ali embaixo temos um exemplo disso. Aqui você pode ver o alicerce das casas mais antigas do período cananita, em várias fases, desde os dias de Abraão até os dias de Mica e também depois disso. Como o terreno se ergue com o passar do tempo, veja onde está a rua atual e onde estava o nível do período do bronze. E tem mais. Às vezes, na reconstrução de um novo assentamento, materiais do antigo eram utilizados como reciclagem, isto é, o que antes foi uma coluna pode virar degrau, o que antes foi apenas uma escada pode agora virar uma estátua de pedra. Isto é o que em arqueologia chamamos de segundo uso, e foi na condição de segundo uso que os fragmentos da estela de Tel Dan foram datados e encontrados embaixo, no muro onde estivemos. Agora chegamos a um dos mais importantes sítios arqueológicos desse local. Ele está demarcado por aquela estrutura de metal ali atrás, mas o que seria isto? Para responder essa pergunta, eu tenho que sentar um pouco e contar uma história da Bíblia para você. Você se lembra de toda aquela confusão envolvendo a idolatria da família de Mica, a presença dos espiões nesse lugar? Pois bem, os ídolos de Mica, aqueles que ele possuía e que os danitas roubaram, foram trazidos de volta para cá quando eles tomaram posse da terra. Agora veja o que eles fizeram. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Juízes 18, versos 30 e 31. Veja bem o que o texto diz. Vamos olhar com calma, parte por parte. Primeiro, o ídolo que pertencia a Mica virou um monumento oficial da cidade na época dos danitas. Segundo,
montaram uma linha sacerdotal paralela àquela ordenada por Deus. Terceiro, puseram um descendente de Moisés para cuidar do culto idólatra. E quarto, ignoraram o santuário de Deus em Siló, preferindo o seu ídolo regional. Tal comportamento durou desde os Juízes até a conquista da Assíria em 722 a.C., portanto, por aproximadamente 400 anos. De fato, a idolatria sempre foi o calcanhar de Aquiles daquele lugar. Preste atenção. Nesta época dos Juízes e da adoração do ídolo de Mica, o templo não existia em Jerusalém. Aliás, Jerusalém nem havia ainda sido conquistada. O sacrifício era feito no santuário que ficava em Siló. Mas eles já tinham uma tendência separatista de culto alternativo aqui nesse lugar. E com o passar do tempo, a coisa só veio a piorar, especialmente com a separação das tribos e do governo de Jeroboão. Note mais uma vez o que diz a Bíblia. E Jeroboão edificou Siquém no monte de Efraim e habitou ali, e saiu dali e edificou Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: agora retornará o reino à casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão a Roboão, rei de Judá. Você prestou atenção no conteúdo do texto? Viu o problema? Jeroboão ficou com medo do povo ir para Jerusalém e se voltar para o rei de Judá, que agora era seu inimigo. Nesta época, diferente do período dos Juízes, Jerusalém já existia e o seu templo era o único lugar apropriado para os sacrifícios e celebrações das festas principais como a Páscoa. A chance do povo continuar indo para lá era realmente muito grande. Então, o que o rei fez? Vamos mais uma vez ler na Bíblia. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e disse-lhes: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. 1 Reis 12, 28 e 29. Imagine as pessoas vindo até o novo ídolo inaugurado pelo rei, acreditando que aquele seria agora o novo Deus de Israel. Uma terrível decadência espiritual. E esse feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar um deles. Também fez casa nos altos e fez sacerdotes dentre todos os povos que não eram filhos de Israel. 2 Reis 12, 30 e 31. Muito triste, não é mesmo? Agora, venha comigo e eu vou lhe mostrar o local exato onde ficava esse altar construído pelo rei Jeroboão. É exatamente aqui onde eu estou. Essa estrutura de metal é para que você tenha uma noção do tamanho original do altar. Veja como ele era grande. Agora, imagine comigo as pessoas vindo aqui para adorar um bezerro de ouro, uma idolatria, e o rei aplaudindo tudo aquilo. Aqui do meu lado nós temos a escada original que os sacerdotes usavam para subir e oferecer o sacrifício. Mais à frente você tem um outro lance de escadas que davam acesso a uma plataforma chamada bema, onde a estátua do bezerro era posicionada. Tudo isso aqui fazia parte daquela terrível idolatria dos dias de Jeroboão. Não podemos esquecer que a idolatria de Jeroboão não foi inédita. Ela já havia começado antes, desde o tempo em que os danitas ocuparam a cidade. Sendo assim, muitos arqueólogos pensam que esse altar menor aqui, ou a estrutura que sobrou dele, seria aquele altar do período dos Juízes, em que o povo colocou o neto de Moisés para ser sacerdote do culto idólatra, conforme o livro dos Juízes. E essas 2 escadas que vemos, uma de cada lado, seriam o anexo feito no tempo de Acabe. Impressionante a quantidade de dinheiro que deve ter sido gasta nesse tipo de edificação. Esses aqui são os compartimentos diversos. 2 deles continham cinzas do sacrifício e um parecia ser o local onde o sacerdote se preparava para os cultos. Já essas muralhas são do período helenístico, isto é, da época dos gregos, o que mostra que o local continuou a ser um centro religioso até por volta do ano 150 a.C. Tal data foi confirmada por causa dessa inscrição bilíngue encontrada em 1976 e grafada em grego e aramaico que diz: para o Deus que está em Dan, Zoilos faz esse voto. Veja, 800 anos já haviam se passado desde que a imagem do bezerro foi colocada nesse lugar e ainda assim havia gente que se lembrava daqui como um lugar sagrado. Idólatra.
Mas sagrado. O interessante é que se você ler com calma sua Bíblia, vai notar que Jeroboão começou a sua rebelião munido de uma causa justa, a defesa dos pobres e o desafio dos pesados impostos que o povo pagava. Eu não sei dizer se ele era ou não sincero de coração, mas aqui está um terrível exemplo de um triste fim de um bonito começo. Esse, infelizmente, será o título ideal de muitas biografias, mas eu espero sinceramente que não seja nem da minha, nem da sua. Pelo contrário, que fiquemos firmes até o fim junto ao Senhor. O programa Evidências vai ficando por aqui, mas não perca semana que vem o nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo.